não, nós não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor, não passa batido. Você pode ter certeza, ainda que as pessoas do nosso lado deixe de olhar para nós, não creia mais em nós, Deus sempre vai permanecer zelando, olhando e cuidando e amando a nossa vida. Você pode ter certeza, Deus, Ele não dorme. Ele está 48 horas, Ele está diante de toda a trajetória da tua vida. Ele está com o seu olhar atento sobre tudo quanto acontece na minha e na tua vida. Amados irmãos, eu quero nesta manhã de quinta-feira, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida que se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9. É a passagem aqui, o título dessa passagem, Marcos 9, é o jovem lunático. Eu quero fazer aqui a leitura a partir do versículo 18, que diz assim: A este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 19. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Versículo 20. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvido-se, espumando, e perguntou-lhe ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. E ele clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Graças a Deus, palavra de Deus para a nossa vida. O capítulo 9 de Marcos, do versículo 14 até o versículo de número 29, Jesus aqui opera uma grande libertação na vida de um jovem. Eu não sei se você conseguiu perceber no decorrer da leitura que o sofrimento desse jovem, desse moço, Jesus perguntando para o pai desse moço, o pai confirma que desde da infância, desde o momento que esse moço era criança, ele sofria, ele estava dentro desta situação de vida, ele vivia atormentado desde criança. Agora eu paro para imaginar
Você consegue parar para imaginar o tamanho do sofrimento desse moço? De repente ele poderia ter um pensamento que talvez eu e você no dia de hoje possa estar tendo. Parece que eu joguei pedra na cruz. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Irmãos, não é por merecimento. Não é porque alguém fez algo, você fez algo que a gente está vivendo. Entenda uma coisa, existe coisas que é totalmente diferente uma coisa da outra. Observa, uma coisa é quando a gente planta algo, e uma coisa é quando a gente não tem culpa de estar vivendo aquilo que a gente está vivendo. Mas a gente vamos ver a palavra de Deus nos dizendo que existe situações na vida de uma pessoa, uma certa ocasião, os discípulos chegaram até Jesus e perguntou: Senhor, o que fez, o que aconteceu, o que fez esse moço, seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse desse jeito? E Jesus respondeu essa pergunta. E Jesus continua. Você que está me ouvindo nesta manhã, a voz, ela é minha. Mas a palavra aqui, no capítulo 9, em toda a Bíblia, é de autoria do Espírito Santo, foi inspirada pelo Espírito Santo aos evangélicos, aos 4 evangélicos aqui, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente observa que Mateus e Lucas narra esse acontecimento. Observa, Jesus responde a pergunta para os discípulos, mas nem o pai pecou, nem a mãe, nem ele pecou. Aconteceu todo esse processo na vida desse jovem, dessa pessoa, para que o nome de Deus viesse a ser glorificado na vida. Então são situações que acontecem na vida de algumas pessoas dentro da nossa vida, que foi de permissão de Deus. A pessoa nasceu desse jeito. A gente estamos diante de um texto que Jesus ele revela aqui 3 verdades. 3 verdades. Uma no versículo 19, outra no versículo 25 e outro no versículo 29. 3 pontos aqui dentro dessa passagem, 3 verdades, 3 lições fundamentais para o nosso crescimento diante de Deus. A gente bem sabe que durante a trajetória de Jesus sobre a face da terra, aonde Jesus ele ia, aonde Jesus chegava, aonde Jesus entrava, com quem que Jesus falava, com quem Jesus tocava, a vida das pessoas era transformada. A vida das pessoas era mudada. As pessoas eram curadas. O cego voltava a enxergar. O surdo voltava a escutar. Então, aonde Jesus chegava, as coisas eram transformadas. Mas, exceto em lugares aonde Jesus chegava, e ele não fazia muitos milagres ali, por causa da dureza, por causa da incredulidade daqueles que estavam ali, exatamente naquele lugar. Então talvez a gente pense que aonde Jesus chegou, foi bênção na vida daqueles que creu. Jesus não pode fazer algo na tua vida se você não acredita, meu irmão. Jesus ele não pode transformar a tua vida se você não crê, se você não acredita. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega, ele retorna ali na sua terra natal, na tua cidade natal,
que ele vai lá para a casa do teu pai, para a casa da tua mãe, a Bíblia diz que Jesus ele não pôde operar milagres ali por causa da dureza. E Jesus, aproveitando o momento que ele ficou ali na casa, na sua cidade natal, ele nos trouxe também, ele aproveitou e tirou daquela situação uma grande verdade, um grande ensinamento acerca daquele povo ali, que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. É muito dura essa realidade, e às vezes eu fico pensando, Senhor, como o nosso coração, o quanto o coração do homem é enganoso. O homem, ele acredita naquilo que ele quer acreditar. Mas quando é ligado, quando é relacionado coisas de sobrenatural, obra sobrenatural, milagre, às vezes a gente tem um comportamento semelhante ao comportamento de Tomé. Eu, para acreditar, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir para crer. Enquanto você fica aí dentro desse dilema, tem pessoas que não viu, que não ouviu, mas creram na palavra de Deus, creram no poder de Deus. Um grande exemplo é quando a gente olha para o Velho Testamento. Observa lá que no começo ali, Jó, Abraão, eles não tinham Abraão ali, ele não tinha ali um livro ali, ele não tinha uma Bíblia como a Bíblia que a gente tem. E ali, mesmo sem qualquer direção, ele ouviu a voz de Deus e ele se retirou para um lugar que ele não conhecia, debaixo da dependência e da direção de um Deus que tudo pode. Uma situação totalmente diferente da minha e da tua realidade no momento atual. Observa que a gente temos a Bíblia. Agora eles lá atrás não tinham uma Bíblia para seguir. Eles acreditaram mesmo assim. E eu paro e me pergunto por que essa geração, por que a nossa geração tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, tem a dificuldade, por que nós temos uma grande dificuldade de se relacionar com Deus, de viver uma vida com Deus, de trilhar o caminho com Deus. Nós estamos num momento, uma grande expansão da tecnologia. Hoje a gente temos acesso, hoje nós temos um leque muito grande de facilidade. Mas todo esse processo de facilidade que está diante dos nossos olhos, na nossa mão, acabou nos colocando dentro de uma prisão, dentro de um cativeiro. Mas nós estamos nessa manhã diante de uma palavra, diante de uma verdade que tem o poder de nos libertar dessa escravidão, dessa prisão, desse momento de escravidão, através da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Aqui, Jesus, no versículo 19 aqui, ele diz uma coisa profunda. Quando a gente começa do versículo 14, a gente vê
a multidão envolvida, pessoas envolvidas, pessoas doentes. Existe também no meio desta multidão uma classe de escribas, homens que estavam ali para poder pegar Jesus, para poder prender Jesus, para poder observar se Jesus iria proferir alguma blasfêmia contra a lei, contra o costume, contra os preceitos ali que eram colocados naqueles dias. E tinha ali, observa que a Bíblia vai nos dizer que havia no meio daquela multidão escriba. E eles estavam disputando ali. Observa no versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que discutir com eles? Observa que está havendo aqui no versículo, do versículo 14 ao versículo 17, está havendo uma grande disputa. Há um alvoroço ali e a multidão ali está querendo saber qual que é a causa, o que eles estão discutindo ali, qual que é a questão ali que foi levantada. Observa no versículo que eu comecei a ler, a partir do versículo 18, um jovem aqui, numa situação, numa realidade cruel, a qual tinha sobre a vida de um jovem um espírito maligno. E esse espírito maligno feria de várias maneiras a vida daquele jovem. Observa que esse rapaz aqui é levado até diante dos discípulos. Eles são levados até diante dos discípulos para ver se os discípulos de Jesus poderiam agora expulsar o mau espírito que estava ali na vida daquele jovem. E no versículo 18 a gente vamos ver que os discípulos não puderam ali expulsar o demônio, aquele espírito que estava ali na vida daquele menino, na vida daquele moço. Observa que os discípulos agora eles vão recorrer agora a Jesus. E a partir do versículo 19, as coisas mudam. Observa que Jesus, no versículo 19, Jesus ele dá uma forte declaração. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E eles trouxeram ali agora o menino, até quando? Observa agora o comportamento agora dos discípulos de Jesus diante daquela situação. E Jesus está perguntando para eles, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Essa é a pergunta de Jesus não somente para os discípulos também, mas também é uma pergunta também para a nossa vida. Até quando, ó geração incrédula? Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Até quando eu e você vai continuar a sofrer, meu irmão? Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Jesus está nos perguntando através do texto aqui, até quando? Essa é uma palavra da pessoa de Jesus, dirigida ali à igreja, dirigida aos discípulos. Porque agora existe agora uma grande questão ali. Jesus ele critica a dureza do coração, a incredulidade do povo, daquela geração ali.
Jesus critica a palavra através do Evangelho de Marcos, criticou ali a incredulidade desse povo ali. Em questão ali, qual que é a visão que eles tinham da pessoa de Jesus? Até que ponto eles acreditavam na pessoa de Jesus? E eu te pergunto nessa manhã, dentro da Bíblia, dentro do texto, até quando você crê e acredita em Jesus? Observa aqui que a situação aqui é que eles foram expulsar aquele demônio, e o demônio que estava na vida daquele moço não saiu. Agora eles vão até Jesus. E observa que no versículo 25, Jesus ele repreende o demônio. Observa dentro do texto aqui qual era a atitude daquele jovem. Aquele jovem estava ali aprisionado desde a infância. Aquele jovem estava desde a sua infância com um demônio, com um espírito maligno na vida dele, que atormentava a vida dele de dia e de noite. Observa aqui, ó, e trouxeram no versículo 20, e trouxe-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo e endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. Observa ali que o espírito, a entidade maligna que estava na vida desse moço aqui, aquele espírito aquele espírito que estava ali feria constantemente, ele era violento, era um espírito maligno que estava ali para destruir totalmente a vida desse jovem. Observa agora que esse menino agora ele tinha um espírito ali que estava ali para destruir totalmente a vida dele, lançando ele no fogo, lançando ele na água para o destruir. Mas se tu podes, observa agora no versículo 22, essa verdade, essa realidade na vida dele. Então não vai pensando, meu irmão, minha irmã, que isso é brincadeira, que o que aconteceu, o que está acontecendo na vida desse jovem aqui, é uma história para colocar medo na igreja, para colocar medo nas pessoas hoje. Aqui não é uma história, meu irmão, aqui não é uma história para dormir. Aqui não é uma história de quadrinho. Aqui é algo real. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Assim como Deus é Deus, existe também o diabo. E a Bíblia, ela nos revela que o objetivo, que o inimigo, ele não veio, senão no livro de João 10, que o diabo, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Não vai pensando você que o inimigo, ele vai ter dó, que o inimigo, ele vai ter peninha, uma vez que o espírito maligno, ele se apodera, ele rouba, ele destrói, ele mata, ele acaba com todo fio de esperança que há no coração, na alma de uma pessoa. Mas nesta manhã eu tenho uma novidade para a tua vida. Sabe por quê? Porque existe um Deus misericordioso, existe um Deus verdadeiro, e que esse Deus está te vendo, que esse Deus conhece a tua vida, e que esse Deus está esperando você clamar, que esse Deus está esperando você abrir a tua boca santa, para que Ele possa entrar com providência na tua vida. E de repente você para e pensa, mas espera aí, Deus está vendo todo o meu sofrimento, Deus está vendo toda a minha dor,
e está esperando eu abrir a minha boca? Sim, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é atrevido. Deus ele age totalmente ao contrário do diabo. O diabo, ele rebenta a porta. O diabo, ele vai destruindo tudo que está na frente dele. Mas Deus não. Deus, ele entra aonde a porta se abre para ele. Então, se você não abriu a porta para Deus entrar, para Jesus entrar, não tem como ele fazer nada para a tua vida. Entenda essa verdade, meu irmão. Por que eu e você tem essa grande dificuldade para entender? É tão simples. Por que nós temos essa dureza? Por que a gente não consegue entender esse evangelho verdadeiro e simples? Por que a gente complica muitas das vezes algo que é tão simples de entender? Deus não vai entrar arrebentando tudo na tua vida, meu irmão. Deus, ele não vai entrar se você não convidar ele para entrar na tua vida. O diabo não. O diabo, ele não precisa de permissão. Porque quando a gente... Por isso que nós precisamos entender e ser inteligente diante disso. Sabe por quê? Qual que é a maneira que Deus... Duas maneiras. Uma é a maneira de Deus entrar e trabalhar na vida de um ser humano. Outra maneira é como o diabo entra. Deus, ele só entra se a gente convidar e abrir a porta. O diabo não. Qual é a maneira que o diabo... Você já parou? Você já raciocinou? Qual que é a maneira que o diabo tem? Qual que é a forma que ele usa? Qual que é a maneira que ele usa para entrar na tua vida? É através das nossas escolhas. Mas como assim é através das nossas escolhas? Quando a gente escolhe que nós estamos diante de uma situação, que nós temos o poder de fazer o certo, e a gente faz o errado. É dentro de uma escolha errada que ele entra. Quando o inimigo, ele vê que eu e você abriu na nossa vida uma porta, que nós deu a ele uma legalidade por meio das nossas escolhas, ele entra na nossa vida, porque a gente deu legalidade. Ele viu que nós estávamos diante de uma situação, que o poder de fazer o certo era nosso, e nós usou esse poder que nos foi dado, e nós fez uma escolha errada. Então, quando o mundo, é assim que o mundo espiritual funciona, assim que o inimigo, os demônios viu que a gente usou esta autoridade, este poder que nos foi dado. Entenda que cada um de nós temos autoridade. Nós temos o poder de escolher aquilo que a gente quiser escolher para a nossa vida. Mas muitas das vezes a gente acaba escolhendo aquilo que não deve para a nossa vida. Por isso, o inimigo viu que nós usou a nossa autoridade de maneira errada, e nós abriu uma brecha, ele viu uma brecha. Então, através dessa brecha, ele entrou na tua vida. Ele entrou na tua vida. É dessa maneira que o diabo, ele trabalha. Observa, no versículo 25, Jesus, ele expulsa, ele repreende aquele demônio. Observa que aquele demônio que estava ali na vida daquele moço, lutou. Aquele demônio não queria sair
Ele teve que sair da vida daquele moço, porque Deus, Jesus, deu a ele uma ordem. E sobre a ordem que foi dada pela pessoa de Jesus, sobre a autoridade de Jesus nas palavras, aquele demônio, ele não tinha outra opção a não ser sair de uma maneira imediata da vida daquele moço. E o mesmo poder, a mesma autoridade que Jesus repreendeu o espírito que estava debatendo na vida daquele jovem, é a mesma autoridade que pode também expulsar, repreender, arrancar da vida, da tua vida, esse espírito maligno. Então, desde a infância desse moço, ele vivia dentro de uma prisão espiritual. O espírito maligno fazia tudo o que queria com a vida desse moço. Aí você agora está aí na tua casa reclamando, porque você está com dor de cabeça, você levantou agora reclamando, porque o pagamento não caiu no dia que você queria que caísse. Houve um atraso e você já começou a reclamar. Para de reclamar, meu irmão. Nós temos que aprender a parar de reclamar. Sabe por quê? Porque tem pessoas em situação pior do que a tua, meu irmão. Tem pessoa agora que está com medo, de uma forma literal, o pão que o diabo amassou. E você tem tudo que essa pessoa deseja ter. E você tem, e nós temos. E muitas das vezes o nosso comportamento diante dessa verdade, dessa realidade, é questionar, é reclamar. A gente não está satisfeito com nada. Se está sol, nós está reclamando. Se está chovendo, nós está reclamando. Se está frio, nós está reclamando. Nós temos que chegar, meu irmão, a um acordo nessa manhã. Eu preciso me colocar a minha vida no centro da vontade de Deus. É tempo da gente parar de perder tempo em ficar questionando, de querer saber o porquê. Enquanto você fica preso aí em querer saber a causa, o porquê, a gente vai perdendo tempo. O tempo não volta, a gente perde a oportunidade de receber a palavra de Deus e ser abençoado por Deus na face dessa terra. Entende agora que Jesus, ele chegou ali diante, falou para os discípulos, traz aqui, traz o moço, traz o moço até mim. E quando eles traz o moço, o endemoniado, diante de Jesus, Jesus, ele repreendeu ali o mal. Jesus, ele repreende. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Então, esta foi a autoridade, essa foi a ordem de Jesus por espírito maligno que estava na vida daquele moço. Sabe por quê? Porque aquele espírito maligno que estava ali tirou duas capacidades daquele jovem. Observa no versículo 25, na parte final, um menino era mudo, ele não podia falar, e também outro ponto, ele não podia também ouvir, meu irmão. Agora, eu e você, nós temos um ouvido,
nós temos um ouvido para ouvir, nós temos um olho para enxergar. Agora aquele menino, é isso que o demônio faz, o inimigo cega. O inimigo cega, meu irmão. O inimigo, ele cega o ser humano. O inimigo faz com que o ser humano deixe de escutar. Então, o homem passa sobre a influência do demônio, ele se torna um homem surdo. Por isso que você precisa da palavra de Deus para você ser libertada, meu irmão. Para você ser transformado pela palavra. Por isso aqui, Jesus dá uma ordem. E a ordem que Jesus deu para que aquele espírito saísse e nunca mais voltasse na vida daquele moço. Observa agora que o inimigo, aquele espírito, ele lutou. Aquele espírito maligno lutou, ele resistiu. Mas a palavra de Jesus tem que ser cumprida, meu irmão. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que a multidão dizia que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha só que como é esta realidade quando um espírito entra na vida de um ser humano. A Bíblia diz assim que o espírito maligno ele sai da vida do homem, de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um abrigo, procurando um lugar para repousar, e ele não achando lugar para se abrigar, ele diz, voltarei da onde eu saí. E a Bíblia diz que ele não volta sozinho, ele não volta só, ele traz mais 7 espíritos com ele. E a Bíblia e Deus está nos dizendo através da palavra que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro, meu irmão. Então não brinque com coisa séria, meu irmão. Uma coisa é você brincar com coisas do ser humano, mas uma outra coisa é você brincar com coisa séria. E quantos estão brincando com a palavra de Deus? Quantos estão brincando com a palavra de Deus? Com as coisas de Deus não se brinca. Com o mundo espiritual não se brinca, meu irmão. Aprenda isso. Absorva isso. Aplica isso na tua vida. E observa que aquele espírito relutou, mas ele saiu. E quando ele saiu, a aparência do menino é como se o menino tivesse morrido. A multidão ali entendeu que aquele menino agora morreu. Mas observa, meu irmão. No momento que aquele menino está ali caído como morto, Jesus toma aquele menino pela mão e ergue. E a Bíblia vai dizer que aquele menino se levantou, meu irmão. Agora, Jesus quando os discípulos observa tudo quanto aconteceu, observa que os discípulos estão agora, e quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntou à parte, por que não podemos nós expulsar? Agora surgiu essa pergunta, agora eles estão agora com um ponto de interrogação, mas peraí, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Por que talvez você não está conseguindo expulsar esse demônio da tua vida? Resposta de Jesus. Versículo 29. E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa foi a resposta de Jesus. Você acha que é de qualquer maneira? Vocês acham que vocês vão chegar ali de qualquer maneira agora e vai
ordenar e o mal vai sair? Não é assim que acontece, irmão. Não é assim que as coisas acontecem. Jesus está dizendo aqui algo poderoso. Revelou a causa do fracasso. Jesus revelou ali porque que eles não conseguem. Vocês fracassou em expulsar os demônios. O demônio que estava na vida daquele moço. Porque a casta de demônio que não sai a não ser com oração e jejum. Você viu que quando o crente ora, quando a pessoa ora, quando a pessoa jejua, ela passa a ter, irmão, autoridade para combater as forças das trevas. E Jesus está deixando claro para eles: vocês não conseguiram, o fracasso de vocês foi justamente porque vocês não querem orar. Vocês querem pegar tudo pronto. É muito fácil a gente pegar tudo pronto. A pessoa que pega tudo pronto, a pessoa que ganha alguma coisa, sabe por que uma pessoa não dá valor em algo que ela ganhou? Porque ela não sabe o preço que foi pago. Só sabe o preço quem comprou, quem pagou. Por isso que a gente nunca vai entender o preço que Jesus pagou pela nossa vida, meu irmão. Por isso, porque se eu e você soubesse, se a gente tivesse base do preço que foi pago, a gente pararia de brincar com Deus. A gente iria moldar, nós deixaria que a palavra de Deus, que Deus entrasse na nossa vida. Por isso, observa que o texto é tão profundo, que Jesus ele revelou o fracasso, qual que foi a causa do fracasso, e uma coisa que Jesus declara aqui, muito poderosa, versículo 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele pai, o pai do menino pediu: Senhor, nos ajuda. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê, Deus ele pode operar, meu irmão. Se você crê, Jesus pode fazer algo acontecer na tua vida, meu irmão. É assim que acontece. É desta maneira. É desta maneira. Não existe outra forma, meu irmão. Você não precisa plantar bananeira. Você não precisa, irmão, fazer nada. Você só precisa crer e acreditar e usar essas duas ferramentas. Oração para se aproximar de Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus, e jejum, para colocar a tua carne, teu desejo, a tua alma no lugar que ela tem que estar. Porque se a gente não conseguir colocar a nossa alma, a nossa carne no devido lugar, ela vai nos dominar, meu irmão. Nós vamos ficar dominado, escravo, prisioneiro, como jovem lunático. Mas da mesma maneira que Jesus libertou, que Jesus repreendeu o espírito que havia na vida desse jovem, é o mesmo que quer transformar, é o mesmo que quer libertar a tua vida aqui nesta manhã, para a honra e glória do nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Viva uma vida de liberdade. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Agradeça a Deus. Agora são exatamente